Bom dia, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de José, o sonhador. Foi assim que seus irmãos chamaram. Mais uma terça-feira, trazendo esta mensagem do Senhor. Max, aonde nós encontraremos essa história do sonho de José? Gênesis, capítulo 37, versículos 5, que nos traz a seguinte mensagem. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Oxe, Max, e eles já odiavam, mesmo antes do sonho? Sim, por conta da túnica colorida que seu pai deu, porque eles sabiam e se achavam dono da história, porque eles criam e creram que o dono daquela veste colorida era Rubens, que era o primogênito. Porém, hoje nós estamos falando de um sonho a qual José teve. José sonhou que estava em pé e os fecheiros se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim. Ele estava amarrando o fecheiro de trigo, sim. E os irmãos o odiaram por causa disso. Mas esse não foi o único sonho. O sonho a qual nós vemos o relato que até seu pai se duvidou se ele era mesmo um sonhador ou se ele estava mimando demais a José. Ele sonhou que o sol e a lua se curvariam perante eles. E o que foi que aconteceu? Israel perguntou: até eu e tua mãe nos curvaremos perante você? E a partir daquele momento, Israel decidiu liberar José para ajudar nos afazeres, os irmãos. Mandou José até Hebrom e Siquém para olhar como eles estavam apacentando os cordeiros. E assim José fez. Ao se aproximar, os irmãos planejavam matar José. Judá e Rubens se preocuparam com o sangue nas mãos deles do próprio irmão. Foi isso que aconteceu. O sonhador estava ali. Foi se aproximando dos irmãos em Siquém. E ao chegar, jogaram em uma cova. Rubens saiu para pensar. Na volta de Rubens, os medianitas já haviam passado por ali. E eles já haviam vendido José por 20 ciclos de prata. Quando nós paramos para pensar, nós vemos. Os irmãos venderam José por 5 ciclos de prata. Judas, discípulo de Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. São coisas que nós, às vezes, não deixamos passar, porque havia uma história sobre a venda do prometido, a venda para que nós fôssemos perdoados, a venda do nosso cordeiro, a qual o ser humano comprou para pô-lo em uma cruz e crucificá-lo. Mas lembrando dos sonhos, a quem devemos contar, Max, nossos sonhos? A quem devemos revelar? Devemos revelar ou não devemos revelar o propósito de Deus em nossas vidas? Sim, eu creio também, nem todos os sonhos devem ser revelados, mas alguns sonhos são liberados e revelados para que Deus faça, como foi com José. José estava na casa de Potifar como escravo, e ele, tudo que Potifar colocava em suas mãos, ele viu que prosperava. Seus bois, sua casa, suas plantações, e tirou José do modo de escravo para servo, e ele passou a servir a Potifar dentro de sua própria casa. Potifar precisou partir de volta a Faraó, porque ele era capitão da guarda. E aí ele deixou toda a sua casa sobre a responsabilidade de José. Sua mulher, a mulher de Potifar, viu que José era um homem formoso, de boa aparência, e resolveu chamá-lo para deitar com ela, porque ela tinha costume de se deitar com os servos, com os escravos,
do seu esposo. Mas José recusou. José disse que mesmo que Potifar tivesse dado a ela também para que deitasse, mas por incrível que se pareça, Potifar também tinha proibido ele de ter esse acesso com sua esposa, e ele disse que primeiramente o Deus de Israel jamais o perdoaria, porque o adultério era um pecado abominável. E aí José permaneceu. Sate, como alguns chamam, a mulher de Potifar, viu que José estava arrumando a casa, tentou agarrá-lo, e ele correu, pulou pela janela. E ela ficou com sua capa, gritou socorro, socorro, e aí ela viu os servos chegar e acusou José de molestador. José, de dentro de uma cova, até chegar a Potifar como escravo e depois ser servo, agora estava sendo escolhido como prisioneiro no Egito, porque estava sendo acusado de uma moléstia, de molestar a mulher do patrão. Se o patrão Potifar tivesse conhecido os irmãos de José, talvez tivesse dito: você é mesmo um sonhador. Sonhar em possuir algo que você não pode, a esposa do seu patrão, a sua patroa, é um sonho muito grande. E jogou. Potifar tinha direito de mandá-lo matar, mas Potifar viu em seu coração que havia coisas boas, porque Deus havia colocado. Potifar viu que José prosperava, e José foi jogado no calabouço. Deste calabouço, chamado prisão, José começou a prosperar, passou a ser até carcereiro. E aí o mordomo do faraó e o padeiro do faraó foram parar nesta prisão. E qual celas eles foram bater? Na mesma cela de José. Por quê? Porque ela era limpa, organizada, toda arrumadinha. E aí sim, José viu que aqueles jovens sonharam, aqueles homens sonharam. E o jovem disse que podia interpretar aqueles sonhos, porque o seu Deus de Israel lhe daria a revelação. E ele revelou o sonho do mordomo, dizendo que aqueles cachos de uva, aquele suco, o faraó ordenaria que ele voltaria a servir. O padeiro, vendo que aquilo era algo extraordinário, também pediu para que José revelasse. E José revelou o seu sonho com um cesto cheio de urubu. Significa também que daqui a 3 dias, como o do mordomo, será realizado, mas você será morto. O faraó mandará acabar com sua vida. E assim aconteceu. Mas antes que aqueles homens saíssem de lá, José, confiando em Deus, um sonhador, entregou um pouco do seu sonho ao mordomo, dizendo: quando eu estiver na frente de Faraó, lembra de mim. E aí o mordomo e o padeiro voltaram ao Faraó. O padeiro morreu e o mordomo ficou servindo. Mas eu digo, o que é acreditar nos sonhos, nas revelações do Pai? Acreditar como José acreditava. Todo mundo quer ser José, mas ninguém quer passar pelo propósito que José passou. Porque a palavra nos revela que foram 2 anos. 2 anos após esse acontecimento, que o mordomo lembrou. Porque Deus tinha posto um sonho para Faraó, e nenhum dos feiticeiros, interpretadores da redondeza havia decifrado aquele sonho. E ele disse: há um hebreu lá no cárcere, aprisioneiro. Mas ele revelou o sonho, e assim aconteceu. E ele mandou chamá-lo. E aí trouxeram José até a sua frente. E José, como sonhador que era, nunca viu ele se curvando perante a Faraó. Ele se recusou a se ajoelhar perante Faraó. Muitos acusaram, dizendo que Faraó iria o matar.
Mas ele não, ele quis que ele revelasse. José revelou os sonhos das 7 espigas boas, 7 espigas magras, das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, falando que era 7 anos de prosperidade e falando que era 7 anos de total desengano, de pouca fartura, ou seja, zero. A plantação, a seca iria tomar de conta. Faraó logo botou o seu anel sinédrio e um colar no seu pescoço de ouro e pôs ele como governador. Essa parte está em Gênesis 41. Botou ele como governador do Egito. Mas aquele sonhador, a qual sonhou e revelou seus sonhos, levou ele a passar por vales, desertos e aprovações, para que Deus lhe instituísse governador do Egito. Não conte seus sonhos para todos. Acredite que os sonhos que foi revelado e você está sendo oprimido por ele, é porque Deus permitiu para que suas falhas sejam curadas. Porque mesmo José, como governador lá naquele Egito, não ficou livre de mais um propósito a qual Deus fez ele passar. Pois seus 10 irmãos, frente a frente com ele, ele podia, se ele quisesse, pagar do mesmo jeito, cavar covas e mandar jogar eles dentro, depois vender eles como escravo, depois botar ele como escravo na casa de qualquer egípcio ali. Mas não, José queria ver se o coração deles tinha mudado, se eles estavam puros, se eles tinham se convertido verdadeiramente ao Deus dos exércitos, ao Senhor de Israel. E José passou mais nesse teste. Não se preocupe com as tuas dificuldades, com os teus vales. Se você revelou os sonhos, há algo que você deve passar. Há propósito. Não pule etapas. Siga em frente. Quando ele acabar, que eu vejo que está partindo para o finalzinho do seu propósito, Deus lhe entregará todas as bênçãos. Deus tem bênção para todos nós. Deus tem bênçãos de cura, bênçãos de portas abertas, bênçãos de empregos. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Porém, Deus sempre questionou aqueles que jogam seus propósitos para longe deles. E aí nós perdemos. O que Deus dá, ninguém toma. Mas nós podemos perder porque somos infiéis. Faça como José. Mesmo o governador do Egito nunca deixou de ser um servo do Senhor. Se é para ser servo de alguém, seja servo do Senhor. Jesus Cristo, ele nos ama. Não, nesta manhã, nós vemos a seguinte reflexão: os nossos sonhos são para serem guardados, revelados somente a Deus, em joelhos, no seu quarto, em oculto. Mas se você deixou escapar seus sonhos para alguém e você está sendo moído, translado, esmagado por isso, agradeça, porque Deus só repreende aqueles a qual ele ama. Deus está tirando o verdadeiro azeite do seu servo, para que você seja o azeite e a atadura na ferida de alguém, porque somos seres humanos feridos, preparados a mudarmos. Essa mudança interior que vem daqui de dentro. O nosso coração, ele tem que estar puro para nós entrarmos no reino do céu. Os seus sonhos são sonhos que Deus lhe deu. Nem os seus sonhos que você sonhou são maior do que os sonhos que o Senhor tem para ti. Isso é o que o profeta Isaías disse. Hoje é dia de você lutar para atravessar todo este vale. Por quê? Nós somos detentor da graça, porque Jesus morreu por nós. E é nisso que nós terminamos essa mensagem. A graça do Senhor nos basta. Amém? Ó Senhor, Pai amado, Deus de toda honra e toda glória, Pai querido, Senhor, nesta manhã, vem sobre teu Espírito pairar sobre nós, meu Pai.
plantar paz, saúde, prosperidade, portas abertas, que os empregos apareçam, meu Pai, que onde está necessitando de alimento, meu Pai, haja alimento. A divisão, meu Pai, de um prato de comida é muito maior do que qualquer bênção financeira. Pai amado, aqueles que estão endividados financeiramente, que o Senhor deslace eles dessas correntes do mal, que o Senhor possa prosperar a vida dos seus filhos, que o Senhor possa perdoar nós dos nossos pecados, que o Senhor possa também perdoar os nossos inimigos e nós também possamos perdoar ele. Porque mesmo que nós não perdoe, o Senhor perdoando é o principal. E é isso que nós queremos. Se para nós entrarmos no reino do céu, nós temos que perdoar, ser perdoador como o Senhor vai nos perdoar, nós perdoamos e passamos a uma nova etapa de nossa vida, buscando a luz, a paz e tudo o que o Senhor traz para nós, que são só a tua paz e a eternidade que o Senhor nos garantiu. Pai amado, Pai querido, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe o seu dia. Amém.